Recording is on. Olá pessoal, sou o Rodolfo Viana, economista graduado pela PUC, mestre pela PUC também. Eu vou tratar aqui um pouquinho sobre o PIB, o PIB e o IBCBR, primeiro o PIB, né? E o tão aguardado PIB, porque 2020 foi um ano completamente atípico, a pandemia atrapalhou completamente as estimativas, né? Muitos achavam que 2020 seria um ano de retomada, depois de um PIB pífio em 2019 para o primeiro ano de governo. Mas logo no início do ano, a atividade seguia fraca e com a pandemia chegando no Brasil em março, né, principalmente na segunda quinzena de março, aí tudo virou de ponta cabeça. Surpreendeu também por conta das expectativas que haviam com relação à queda do PIB. Né? Logo do início, estimava-se uma queda ali de até 8%, o Banco Mundial chegou a trabalhar com dado de 8 e pouco por cento de queda, mas foi justamente por mérito do governo federal ser obrigado, não só mérito, né? Acabou sendo obrigado a ser pautado pela oposição praticamente, que o PIB caiu menos do que iria cair. Porque é bom lembrar que só de estímulo fiscal foram mais de 500 bilhões de reais, o auxílio emergencial foi quase 300 bilhões de reais, e isso foi fundamental para manter a demanda, em algum nível de demanda, diante do quadro extremamente deprimido de emprego e ocupação no Brasil durante a pandemia. E essas medidas só foram efetivadas justamente porque o Congresso aprovou, a contragosto do governo federal, a contragosto do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Mas, no final das contas, isso acabou sendo muito proveitoso, porque além do PIB ter caído menos do que se imaginava, também tivemos aí uma relação dívida-PIB muito menos intensa também. Alguns analistas estimavam que ela chegaria na casa de 100%, mas ficou por volta de 90% do PIB, até um pouco menos. Com relação aos setores, vocês estão vendo em tela, né? Não teve nenhuma novidade. O setor que mais sentiu ali a queda foi justamente o setor de serviços, por conta das necessárias paradas do isolamento social da pandemia. A gente teve uma queda de 4,5% de serviços no acumulado do trimestre. A indústria também caiu 3,5%. Do ponto de vista da oferta, né, agropecuária, indústria e serviço, apenas a agropecuária ficou positiva, em 2%. Né? Já do ponto de vista da demanda, a gente percebe que o consumo das famílias naturalmente despencou também 5,5%, não por menos. As medidas de restrição, o desemprego elevado, fizeram com que o consumo fosse muito menor e aí puxou todos diversos setores do ponto de vista da oferta também. Agora, pensando um pouco do ponto de vista da composição do PIB, não tivemos maiores alterações. Né? Na verdade, a agropecuária aumentou um pouco sua participação, saiu de 5,1% para 6,8%. A indústria ficou em 20,4% de participação do ponto de vista da oferta, e os serviços seguem ali reinando absoluto em 72,8%. Chama a atenção, no caso do PIB, o investimento, que deu uma subida, tinha tido pisos históricos ali em 2016, 2017, agora subiu relativamente ao PIB, só que fica a dúvida, né? Hoje, 18 de março, um dia seguinte após a reunião do Copom, que aumentou a taxa básica de juros depois de 6 anos, a gente não sabe muito bem ainda o que vai acontecer, porque do ponto de vista do investimento, porque sem dúvida alguma, com os juros básicos se elevando, naturalmente o custo de oportunidade dos investimentos começam a ficar menos vantajosos. Na próxima tela, eu quis chamar a atenção para algo que a gente não costuma discutir tanto, que é justamente o PIB per capita. O que é o PIB per capita? Nada mais é do que a tentativa de mensurar ali a capacidade qual é a riqueza que o país gera por habitante. Né? No Brasil, fala-se muito que chegou a ser a sexta maior economia do mundo há alguns anos, hoje, com os dois PIBs do Paulo Guedes, caiu da oitava para a 12ª. Só que quando a gente olha em PIB per capita é ainda pior. O Brasil está lá na 100ª posição, e não por menos, né? Se a gente for olhar esse gráfico em tela, a gente percebe o tamanho do atraso que tem sido no Brasil a partir de 2014 e 2015. Né? O PIB per capita despenca a níveis reais, os valores são atualizados para o valor de 2020. A gente retrocedeu para o ano de 2009, 2008. Então, enquanto o Brasil, todo país que quer avançar no seu desenvolvimento, precisa gerar mais riqueza por habitante,
A cada ano que passa, no nosso caso foi o contrário, a gente perdeu riqueza nos últimos 6, 7 anos. Isso é uma coisa gravíssima que precisa ser revertido o quanto antes. E aí, do ponto de vista, no próximo slide, né, temos aí o IBCBR, que a gente sempre traz no boletim. O IBCBR é um índice mensal, uma proxy do PIB elaborado pelo Banco Central. Quando a gente tem um PIB, ele perde um pouco a graça, vamos dizer assim, por conta do próprio PIB, né? Mas é interessante de analisar que o IBCBR ele mostra essa linha, é o índice desazonalizado. A recuperação não se deu em V, como dizia Paulo Guedes, e a gente fica em muita dúvida aí como vai ser o ano 2021, né? Já sabemos qual foi o índice de janeiro, foi até surpreendente, positivamente, mas, como já falei, estamos aqui em 18 de março, o país vivendo uma segunda onda violenta da pandemia, diversas atividades sendo fechadas necessariamente por conta da disseminação da Covid, e isso com certeza vai afetar a atividade, vai afetar a produção, fora toda a tragédia social que se abatém sobre o país. Acho que é isso, agradeço aqui a participação e devolvo a palavra.